sou a Duda Bockner e eu sou líder da área de gestão de pessoas do Grupo Fleetcor no Brasil. Estou nessa jornada já há quase 7 anos e hoje eu sou responsável por todas as áreas-chave do RH, desde a folha de pagamento, que cuida dos temas relacionados à administração de pessoal, passando por atração e aquisição de talentos, treinamento e desenvolvimento, remuneração, benefícios e também a área de comunicação interna, que é a área mais transversal aos temas de cultura da nossa organização. Então, deixa eu contar um pouquinho mais para vocês sobre a Fleetcor. A Fleetcor é uma multinacional de origem americana que é líder internacional em soluções de meios de pagamento para empresas e clientes. Soluções inovadoras que atendem várias áreas dos negócios dos nossos clientes. E a Fleetcor ela tem crescido expressivamente nos últimos anos. Está presente em mais de 100 países, possui uma força de trabalho de mais de 8.000 funcionários e a gente processa anualmente trilhões de transações de pagamento. Então, é uma empresa bastante experiente nesse segmento. E aqui no Brasil, ela é detentora de uma série de marcas e unidades de negócio, dentre elas a VB, que é a empresa que está aqui no Top of Mind e que eu vou contar um pouquinho mais para vocês de como a gente trabalha os temas de comunicação na VB para impactar o engajamento dos nossos funcionários. A VB aqui no Brasil oferece soluções de benefícios para mais de 25.000 clientes e toda a sua força de trabalho. São soluções na área de alimentação, refeição, vale transporte, combustível e também uma parceria estratégica que a VB vem fazendo com várias empresas na área de saúde aí para levar uma proposta completa para os nossos clientes. Então, no Grupo Fleetcor, nós somos clientes da VB, quer dizer, a VB obviamente consome os seus produtos e as outras empresas do grupo também consomem todo o portfólio de benefícios aí da VB, amplamente aqueles benefícios que fazem sentido, estão alinhados com a nossa estratégia, com a nossa cultura. A gente conta aí com essa super parceria dentro do grupo. E hoje eu vim aqui falar para vocês sobre como a comunicação ela é fundamental, ela é o fio condutor do engajamento nas organizações. Não só para impactar os times, mas também os indivíduos, fazer com que eles entendam um pouco mais sobre a estratégia e a ambição dos negócios, que eles conectem a percepção e a perspectiva individual e das equipes com essa entrega maior da organização. Então é um tema super bacana para a gente conversar e eu elenquei 3 pilares que eu acho que são fundamentais, que fazem toda a diferença quando você tem uma área de comunicação estruturada dentro da organização e que consegue prover uma experiência bem bacana para o funcionário nesse sentido e que eu vou trazer aqui para a gente conversar. Mas antes disso, eu queria falar um pouco sobre o engajamento, relembrar o que é o engajamento, como é que é a perspectiva dessa história aí para a organização, né? É ganha-ganha, como é que funciona o tema de engajamento dentro da organização. O engajamento é impactado diretamente pela experiência do funcionário. Então, isso se revela por meio de um comprometimento do funcionário com a missão da empresa. Então, o funcionário tem uma experiência bacana dentro da organização. Isso se reflete por meio do nível dele de comprometimento e o quanto que ele se sente entusiasmado, o quanto que ele se sente apaixonado pela missão da empresa. E aí, ele vai realmente ter desejo de ficar mais tempo na empresa para ver essa missão ser atingida, ser alcançada. E aí isso é um ciclo que se renova, obviamente. E o que é interessante é que os funcionários engajados, eles têm desejo não só de permanecer na empresa, mas eles querem contribuir mais para a empresa crescer, se desenvolver, eles querem ver a empresa crescendo e eles crescendo junto com a empresa. Eles também se sentem mais energizados. Os profissionais que são engajados são aquelas pessoas que todos os dias acordam com vontade de vir trabalhar, que eles sentem que a contribuição deles é relevante para o negócio e que vai fazer o negócio chegar lá na sua ambição, né? O funcionário engajado, ele também tem mais ideias, ele é mais inovador, ele é mais criativo, porque como ele
está sempre super motivado, ele sempre busca novas formas de fazer as coisas. Então é muito bacana ter uma força de trabalho engajada, né, pessoal? Vamos olhar um pouquinho como que esses pilares da comunicação podem impactar super positivamente no tema de engajamento, que é um tema super amplo, super complexo, mas que se você não tiver uma boa estrutura de comunicação, uma boa estratégia de comunicação com os seus funcionários, com certeza vai faltar um pedacinho aí para você dar aquele passo a mais e além nos temas de engajamento da sua organização. Sabe quando você encontra com um amigo e ele fala para você sobre como é bacana trabalhar na empresa que ele tá? E aí ele fala sobre as metas que são sempre alcançadas, sobre ter clareza dos objetivos. Então, com certeza, esse amigo ele trabalha numa empresa que sabe da importância de ter uma boa comunicação, seja ela formal ou informal, mas a empresa entende e endereça uma boa área e uma boa estrutura de comunicação, uma boa estratégia de comunicação com os seus funcionários. Agora, falando especificamente da área de comunicação interna, ela é responsável pelo diálogo e pela conexão com os funcionários. E pela área de comunicação passa todo o fluxo de informações da empresa, desde informações sobre o negócio, sobre o dia a dia e até mesmo o relacionamento com os funcionários. A área de comunicação interna, ela é super relevante nesse contexto de engajamento. Eu comentei um pouco antes sobre 3 pilares que eu considero super importantes para a gente trabalhar dentro da área de comunicação interna com foco em engajar a força de trabalho. O primeiro desses pilares é a comunicação estratégica, propriamente dita. Então, para a gente conseguir ter esse pilar estratégico bem posicionado, é muito importante que a gente conheça e entenda os objetivos da organização, porque no final das contas, o que a gente quer transmitir é justamente essa ambição, a aspiração da empresa que a gente quer conseguir transmitir através das nossas interfaces com os funcionários. E a melhor forma de fazer isso é preparando a liderança muito bem para que a liderança seja o nosso ponto de apoio nessa comunicação. Então, toda a comunicação que a empresa vai fazer no nível estratégico, ela vai ter um posicionamento oficial da companhia, né, por meio dos canais, por meio de e-mail, de mensagem, mas ela vai ter uma preparação da liderança para que a liderança possa ser um transmissor desta mensagem, preparado para transmitir essa mensagem. Então, isso significa que a nossa abordagem com a liderança vai ser um pouco diferente, um pouco mais extensa, e ela vai ser numa linha de preparar guias, manuais, fazer reuniões para que a liderança saiba antes o que vai acontecer, né? A gente está falando de uma novidade, a gente está falando de uma mudança no posicionamento da empresa, uma alteração de um benefício. Então, a gente preparando a liderança com mais antecedência e dando para a liderança mais ferramentas para que ela possa estar preparada, então, para ter essas conversas na ponta com as equipes e aí reafirmar tudo que está saindo lá nos canais oficiais da companhia. Além disso, é super importante que a gente consiga criar oportunidades para as pessoas interagirem com a liderança estratégica da empresa em determinados momentos do ano. Então, como que a gente faz isso aqui na AVB? A gente faz lives com os funcionários, aonde a gente consegue ter um espaço único ali para o funcionário beber da fonte realmente sobre a estratégia da empresa. Então, como que a gente está indo com relação a resultado, quais são os projetos que a gente tem rodando na empresa no momento, quais são os planos de curto prazo e de longo prazo da empresa, tem alguma novidade, como que vai ficar a história do trabalho remoto, híbrido nos escritórios, que é um tema bem latente, assim, que a gente tem conversado bastante com a força de trabalho, que eu acho que com esse cenário de pandemia a gente teve que se reinventar e até reinventar bastante esse tema da comunicação, né, de como a gente chegar realmente na casa das pessoas, conseguindo manter essa mensagem das coisas que estão acontecendo na empresa, da cultura, da organização. Então, a gente faz essas lives com cadência para que as pessoas saibam que elas vão ter um espaço ali sempre para escutar sobre esses temas que são super relevantes para elas e que também elas podem interagir, porque a gente abre para perguntas no final. Muitas vezes as perguntas que a gente não consegue responder, a gente sabe que são relevantes, a gente
traz na próxima live já um pouco desse contexto do que a gente viu, que surgiu de bastante pergunta e questionamento lá nas lives. Então, a gente adota essa prática, que a gente acha que é super importante. A gente costuma ter bastante adesão dos funcionários, mesmo fazendo a live aí, às vezes, em horários de pico, de atividade de todo mundo, mas a gente sabe o quanto que é importante, né? Você está conectado com a estratégia ali do teu negócio, então a gente cria essa oportunidade. Também tem uma outra ferramenta que a gente utiliza bastante aqui na VB, que é o café com o presidente, que aí é um momento mais exclusivo para um grupo menor de funcionários, aonde eles vão ter uma oportunidade em uma manhã de interagir com o presidente, né? E aí trazer preocupações, dúvidas, sugestões, fazer perguntas para o presidente. Então, a gente hoje está fazendo 100% também no mundo virtual esse café, a gente teve que adaptar, mas normalmente ele é um café presencial, que a gente traz os funcionários, inclusive quando eles são de outros estados, não estão aqui em São Paulo, que é onde fica a nossa sede, a gente convida os funcionários para que eles tenham esse momento aí super único de acesso direto à liderança, assim, portas abertas realmente, e essa interação com o presidente da VB no Brasil. O segundo pilar está relacionado ao tema de calendário anual de campanhas e eventos, né? Então, além da gente trabalhar a comunicação estratégica, que eu já comentei e é super relevante, também é de igual importância a gente ter um posicionamento institucional. Então, a gente trabalhar de uma forma planejada todas as ações, eventos, datas comemorativas, tudo que a gente vai querer fazer no ano para impactar o funcionário. Por quê? Porque a forma como a gente vai levar esses temas para a nossa força de trabalho, ela transmite os nossos princípios culturais. Então, é algo que precisa ser pensado, estudado aí com o tempo, né? Tem que colocar realmente bastante energia. E a gente na VB, a gente faz isso sempre com base nas lições aprendidas. Então, a gente vai, olha, o que a gente fez no ano anterior, o que foi muito bom, o que poderia ser melhor, porque a gente também não quer ficar só reproduzindo a mesma mensagem. Então, como é que a gente evolui nesse processo de interação com os funcionários para trazer cada vez mais impacto para o nosso processo de comunicação? Então, quando eu falo de calendário, eu tô comentando assim, de uma forma geral, mas são todas as datas comemorativas, né? Então, por exemplo, um Dia das Mães, Dia dos Pais, né? Então, é esse posicionamento que a empresa vai levar, onde ela tem que ter essa mensagem cultural embutida, né? E que a gente também hoje tem que ter um olhar muito forte para um tema de relevância que está sendo bastante debatido nas organizações, que é a questão da diversidade, né? Então, quando eu estiver trabalhando essa minha grade, como que eu vou usar uma lente de diversidade para eu entender que o impacto dessa mensagem, ela vai atingir toda a minha população, né, de uma forma positiva, né? Então, a gente faz isso de uma maneira na VB bem realmente estruturada, com calendários, com datas, com planejamentos. A gente tem um time interno que desenvolve todos os materiais, às vezes a gente conta com a ajuda de algum parceiro para fazer, e a gente, a cada ano aí, retoma esse tema e vem com mais força, com mais aprendizados, e a gente consegue manter, então, esse posicionamento super forte, essa presença realmente institucional na vida dos nossos funcionários. Além disso, também tem todo o tema de endomarketing, né? Que é quando a gente consegue transmitir para o funcionário essa mensagem sobre os produtos, sobre os serviços da empresa, e a gente também usa os canais de comunicação interna para poder fazer essa intervenção e essa mensagem chegar lá no funcionário, muitas vezes em primeira mão, antes da gente ir para o mercado anunciar mudanças, novidades, enfim, nos nossos produtos e serviços. Lembrando que o funcionário é o cliente número 1 da área de comunicação, então a gente quer que ele seja impactado positivamente por essas mensagens para que ele possa também transmitir dessa forma no seu ciclo de amigos, que ele reforce o desejo dele de permanecer na empresa, contribuir, crescer, se sentir energizado, que são esses temas todos linkados à questão do engajamento que eu comentei no começo. O terceiro e último pilar
não menos importante, são os canais de comunicação. Então, ter canais, escolher quais são os canais vencedores para a sua cultura é super importante para que a gente possa agir como esse fio condutor e transmitir as mensagens no dia a dia para os funcionários. Escolher como que a gente vai querer se conectar com eles, quais são os meios que mais os impactam, né? Geralmente, pode-se fazer um diagnóstico para entender qual é o perfil da população, aonde eles querem ver essa presença maior da comunicação, né? Mas são os canais que vão fazer esse reforço e que, inclusive, vão dar todo o apoio para você gerar as outras interações que eu comentei, tanto na parte de eventos e campanhas, quanto na parte de posicionamento estratégico da companhia, né? Então, vou contar para vocês um pouco sobre quais são os principais canais de comunicação que a gente usa aqui na VB. Bom, então aqui a gente usa o bom e tradicional e-mail, né, para fazer comunicações que a gente quer que cheguem rápido para as pessoas. Esse e-mail, geralmente, ele é layoutado, ele é preparado para ter um visual bonito, para que ele seja de fácil leitura e absorção. E a gente também utiliza o e-mail para mandar um boletim semanal de notícias, que é um resumo das notícias da semana, que podem ser lidas na íntegra no portal Comunica, que é a nossa intranet. Então, lá na intranet, a gente faz atualizações diárias sobre todos os temas. Ele é um portal interativo, onde o funcionário consegue acessar, curtir as notícias, comentar, e também ele serve como uma base de dados para procurar informações sobre notícias anteriores, políticas, procedimentos da empresa, documentos da empresa, posicionamentos, manual de conduta, né, posicionamentos relacionados aos temas de diversidade, ou seja, grandes projetos que estejam em andamento aí dentro da organização. Então, ali a gente consolida todas essas informações dentro dessa intranet, que fica a critério do funcionário acessar com qual frequência, diariamente ou periodicamente, para consumir esses conteúdos aí, que são preparados com essa lente de bastante relevância para o funcionário. A gente também tem as TVs que ficam nos nossos escritórios, então é um outro veículo que a gente deixa bem visível, onde a gente coloca notícias mais rápidas, mais curtas, e que a gente quer que o funcionário tenha acesso através de pequenas notas, né? E a gente utiliza também, muitas vezes, o SMS como uma forma de despertar o interesse do funcionário ou chamar a atenção para algum tema relevante. A gente costuma usar bastante o SMS quando a gente, por exemplo, está rodando a nossa pesquisa de engajamento e a gente está buscando a adesão da pesquisa. Então, além da gente fazer uma campanha super estruturada para falar que está chegando aí o momento mais importante da gente escutar a voz do funcionário, a gente também fala sobre a necessidade, o quanto que é importante realmente a gente ter essa adesão. Quanto mais pessoas respondendo a pesquisa, melhor, né, para todos, para que a gente possa trabalhar um plano de ação conciso, relevante. E aí a gente usa o SMS, às vezes, como um lembrete nesses momentos. Olha, você já respondeu a pesquisa de clima, né? Então, esses são os principais canais de comunicação que a gente tem hoje na VB. Acho que é importante falar que para esse processo funcionar e ser conciso, ele precisa ser estruturado e claro. Então, aqui na VB a gente tem uma área dedicada, especializada em comunicação interna, formada por profissionais especializados, e que todo o conteúdo ele é pensado, ele tem uma logística de produção e de entrega para os funcionários, para que a gente consiga fazer parte de forma recorrente no dia a dia das pessoas. Um outro tema que é super bacana é que a gente também é extremamente procurado e acionado pela liderança da empresa, pelas áreas da empresa que querem demandar para a gente a produção de conteúdo. Porque, de fato, essas áreas, elas enxergam essa possibilidade de levar o conteúdo e tudo que está acontecendo dentro da organização para as pessoas como algo extremamente diferenciado, né? E que a gente usa sempre o funcionário como protagonista dessa comunicação. Então, o funcionário, ele é o nosso role model, muitas vezes, nas comunicações, não só
por meio da sua imagem pessoal, do seu depoimento, da gravação da sua fala, ou de um vídeo, ou o próprio conteúdo da matéria, muitas vezes é produzido em torno daquilo que é relevante para o funcionário, e tendo ele como o protagonista dessa história aí. Bom, a VB tem 91% da força de trabalho engajada. A gente faz pesquisa todo ano, porque é um número relevante para a gente. A gente tem uma estratégia de elaboração de planos de ação para manter o engajamento alto ou desenvolver o engajamento em alguns pontos específicos, não só executiva, né, uma estratégia de plano de ação onde o grupo executivo vai pensar em 2 temas que são relevantes para a gente trabalhar no ano, como a gente também tem uma estratégia de fazer uma abordagem bem cirúrgica em cada uma das áreas. Então, cada área, cada célula de liderança hoje que tem uma quantidade mínima de respondentes, ela recebe o resultado da pesquisa aberto, aonde o gestor vai compartilhar com aquele grupo o resultado e eles vão escolher de 1 a 3 ações que vão ajudar a desenvolver algum tema específico que vai impactar o engajamento com base no resultado da pesquisa. Então, a gente usa essas 2 estratégicas, né? Uma mais corporate e uma bem cirúrgica das áreas para trabalhar ano após ano, é um ciclo infinito realmente de engajamento. E a gente adota a pesquisa pulso em alguns momentos da nossa trajetória aí, aonde a gente passa por alguma mudança, novidade, que a gente acha importante capturar a percepção do funcionário com relação a esse contexto, até para a gente entender se a nossa mensagem está sendo transmitida de uma forma íntegra. Então, a gente utiliza o pulso, como por exemplo, a gente vem utilizando aí no cenário de pandemia, quando a gente acha que a gente foi impactado, assim como vários outros negócios, por essa questão de ter que abruptamente ir para o modelo virtual, né? Então, a gente usou o pulso para poder capturar a percepção do funcionário sobre como os temas de cultura estavam chegando nesse universo virtual, como ele estava percebendo o posicionamento da organização, se a mensagem estava chegando para ele claramente, enfim. E também capturar eventuais preocupações aí para a gente trabalhar. Então, quando a comunicação é feita levando em consideração o nosso cliente número 1, que é o funcionário, ela acontece no tempo certo, porque não adianta fazer uma comunicação maravilhosa, linda, estruturada, sendo que a notícia já expirou, ou que a informação, que era para ser algo novo, uma novidade que ia impactar a força de trabalho, já foi consumida por meios não oficiais, né? Então, a questão do timing ela é super importante. E quando ela é relevante também para a força de trabalho, ela vai envelopar uma mensagem de cultura, que é super bacana para as pessoas, e a gente acredita que isso, aqui na VB, está diretamente relacionado aos altos índices de engajamento que a gente tem, onde a gente tem funcionários extremamente orgulhosos em fazer parte da empresa, aonde eles sentem vontade de continuar contribuindo, se sentem energizados e que querem ver o negócio crescer e se desenvolver cada vez mais, comemorando, celebrando as vitórias e sabendo que a empresa também vai se posicionar sempre de forma bem cândida, bem íntegra no que diz respeito aí aos temas estratégicos. Bom, era isso que eu tinha para falar. Obrigada pelo convite, é um prazer. Tchau, tchau.